Essa fonte é de que altura? Esta não é velha. Esta é uma fonte de 1984, está aqui. E depois tem aqui mais duas particularidades. Está aqui o resto de um A, que é de Armando. E está aqui o M de Marques, Armando Marques. Uma das coisas era, está aqui este tubo. Era para as bandeirolas. Era para as bandeirolas, sim, era. E está aqui o resto do outro. Isto é importante. Porque o Careca fazia sempre questão, ele tinha uma mentalidade, um respeito luso-brasileiro, se assim se pode chamar. Porquê? Porque ele viveu muitos anos no Brasil, cometeu lá um crime grave, não interessa agora estar a descrever, num ato de desespero, e foi preso. Esta parte, pronto, hoje já se pode contar, na altura a malta só falava a Xuxa calada. Ele matou uma pessoa, pronto, supostamente em desespero e em legítima defesa. Foi condenado à prisão, cumpriu não sei quanto tempo, depois pelas influências que ele conseguiu lá no Brasil, cá também se calhar isso às vezes acontecia ou acontece, lá conseguiu safar-se legalmente, digamos, para poder vir para Portugal. E veio para Portugal, se não estou em erro, em 68. Ele era de uma família muito importante aqui. A Filomena faz favor, que agora afinal já estamos aqui em sessão. Pô. Do Carequinha. Carequinha. Chegue-se aqui, se faz favor. O senhor Armando Marques. Marques. Carequinha. Ora bem, e ele, que é que lhe chamavam Carequinha? Porque ele era mesmo Carequinha, pronto. E era mais conhecido por Carequinha do que por Armando Marques. Tal que, aquela placa tem o nome dele, que penso que também, não sei se foi mais ou menos nesta data, que foi lá colocada por uns amigos. Um deles foi o Armando Duval e mais um outro grupo. Eu não estive como subscritor, que ainda não tinha dinheiro, nem estava muito, era um jovenzinho, mas estive cá no momento em que aquilo foi descerrado. O Careca vivia em Fiscal, não é? Quando veio para cá em 68, eu já contei aquela história do Pinguço, não vou contá-la outra vez, mas pronto, posso resumir para quem não ouviu. O Careca, quando vem, tinha uma coisa na cabeça, era retomar a festa que tinha acabado. E quando veio para cá, ainda cá vivia uma família cujo apelido, cuja alcunha não vou dizer, são pessoas ainda vivas, e é chato. E ele dizia, ele tinha-lhes uma raiva, porque elas viviam cá e o menino nem a capela ela me varria, não que era uma expressão muito, nem a capela ela me varria. Portanto ele veio, tornou-se um mordomo, chamemos por iniciativa própria, mas criando alguns engulhos, porque naturalmente ele veio, era um brasileiro de torna-viagem, e já usava o seu fato, o seu terno, ou parecido, clarinho, o seu chapéu, era um homem folgazão, por natureza, tinha vivido toda aquela vida das docas de Santos, da concertinada, onde eles tocavam os viras e os fados, e onde dançavam, e onde davam navalhada, atenção, que era assim, nos botecos, como se chama, não é? Ali à volta do Porto Santo havia muitos, portanto, dançavam o forró como dançavam o fado mandado da Serra do Lazã. Isto. Bem, desculpa lá esta divagação, porque era para ver se juntavam todos. Não sei se já estão. E às tantas ele vem, salvo erro, em 68, eu já de manhã contei essa história a alguns que estavam ali, e eu conheci o Careca em casa do meu pai, nos Comos, em nossa casa, porque tinha vindo o meu irmão Augusto nesse dia, da Guiné, e foi festa rija, como eu disse, de manhã sem foguetes, porque já morria lá muita gente já, e o meu pai disse, não quero cá foguetes quando vier o teu irmão. E o Careca apareceu lá, porquê? Porque já era amigo do meu pai, da família do meu pai, e porque o meu pai ainda era cabo de cantoneiros e andava ali naquela zona da Serradinha, onde já viviam Marques, não é? O Marques, também ele era tio ou primo, não era? Era cunhado. primo dos Marques. Pois, exatamente. Os Marques daqui, que eram. Exatamente, era uma família grande. Era isso que eu ia para dizer, mas a Filomena depois já sei que acho que vai falar dessa parte. O Careca tinha um boneco, trouxe de lá um boneco daquelas coisas que os brasileiros, em que os brasileiros são muito férteis, né? Um boneco pequeno, mais ou menos deste tamanho, menos de um palmo,
aquele chamava pinguço. Aqui recentemente houve até uma polémica durante a campanha eleitoral para as eleições do Brasil, porque um tipo que foi presidente, sabe-se lá como, mas foi aqui nos últimos 4 anos, né? E depois o Lula ganhou nas últimas eleições. E durante a campanha ele disse, porque esse pinguço? E eu sabia que pinguço devia ser bêbado, bedola, não é? E fui ao dicionário e cá está, a palavra de origem, não sei o que, brasileira, ou usada muito no Brasil, quer dizer bêbado, não é? Portanto, e eu disse, olha, cá está o tal pinguço do Careca. E o que era o pinguço? Era um boneco de ferro, com umas cores muito garridas, uns azuis, uns vermelhos, com um chapéu, como o Careca também, e com um queixo articulado, um queixinho que tinha uma coisinha. Tu se calhar conheces o boneco, se calhar ainda, pois. Vocês conheceram o boneco? Pois é isso, eu estou agora afinal. Bem, mas os outros não sabem. O pinguço depois tinha, por sua vez, um adereço importante que era um copo. Esse copo era um ímã, de maneira que ele fazia 1000 diabruras, como era uma expressão que se usava aqui, muito. Quando eu era rapaz novo, fazia 1000 diabruras, partia a cabeça ao padre, deixei-o sentado escuro. Não, molhava o pão no azeite, há bocado duas. Quando eu era rapaz novo, fazia 1000 diabruras, molhava o pão no azeite, deixava-o sentado escuras, que era o azeite das lamparinas. Também havia outra que também se cantava aqui, que quando eu era rapaz novo, 1000 diabruras fazia, partia a cabeça ao padre, à porta da sacristia. Cantava-se muito por aqui essas coisas. Mas eu também vou passar a palavra à Filomena, porque ela é que é a estrela aqui da nossa festa. Coitada, que estrela. Portanto, o Careca era uma figura emblemática e além de ser um Marques muito ativo, se tornou novamente agricultor, regressa às suas raízes com muita fé nas capacidades da terra, de produzir uns nabos fora da época, umas nabiças para a sopa, não é? Ele cultivava essas coisas, tinha muita água, não é? Regava, pronto. Ele gostava de aprimorar as coisas, de zelar tudo. Estas árvores, não estas, mas aquelas ali, aquele castanheiro, aquela cerejeira, não os eucaliptos, que esses foram de geração espontânea. Esta cerejeira foram plantadas por Carequinha. Ele vinha carregá-las quase todas as semanas no verão, com um regador, já tinha água aqui, não é? A água geralmente não faltava, porque ele andava sempre em cima disto, não havia falhas. E ele tinha sempre o cuidado de ir carregar para elas não se irem abaixo no verão, ali durante uns anos. Trazia sempre um sacho pequenino, às vezes, que era uma forma também dele vir, ele vinha a pé, vir abordoado por aí acima, e também aquilo era uma arma poderosa em caso de necessidade, que é mesmo assim, ou cortar uma silva ou isso. Regressando a isto, portanto, ele, luz ao brasileiro torna a viagem, uma coisa que ele fazia questão quando andava aí a rabujar com a dona Noémia e com o enteado, tudo coisas que passavam, aquilo eram coisas passageiras. Ele também se pegou comigo algumas vezes, queria-me tirar ali de uma mesa a mim e ao meu pai, porque vinha a nossa Palmira, e eu disse, daqui não saio, quando ela vier, ela tem aqui a mesa. E ele amou comigo nesse dia. Ele tinha sempre 2 bandeiras, uma brasileira, penso que ainda andava ali há pouco tempo, que era de plástico, que era uma bandeira do Brasil. E tinha outra que era de pano, que era a bandeira de Portugal. E ele punha sempre a bandeira, uma aqui, outra ali. Quando não tinha bandeiras suficientes, punha sobretudo ali, que também lá estão 2 tubos em cima, onde ele punha aquelas bandeiras que nós agora, pronto, simbolicamente substituímos pela bandeira nacional, porque já agora esta festa é antecipada 2 meses exatamente, porque a festa era 10 de agosto, claro, quando era a semana fazia-se no domingo a seguir, não é, João? Não é isso? Antecipámos aqui vamos ver se é definitivo ou não, 2 meses exatos para 10 de junho, que é o dia de Portugal. Faz sentido, porque isto é também dedicado às nossas diásporas, às 1000 diásporas da Serra da Lousada. Bem, não falo mais. Esta é uma iniciativa integrada neste programa, mas é uma iniciativa da Liga de Amigos do Museu Los Henriques. Isto também tem uma outra justificação afetiva, de ordem afetiva e histórica. É que o Lausanne, deixem-me cá ver, mais ou menos a esta hora, estava a chegar para almoçar, aqui. E a Palmira não punha à mesa, e a Luísa Salles, enquanto o Dr. Lausanne chegasse. E quando o Lausanne, com o seu cigarro, chegava aqui,
de Samarra, de Samarra. Estava Em no agosto, em no agosto. verão, com uma Samarra. O meu pai às vezes estava ali, parece um boieiro. E era. Ele põe a Samarra, seu coisa, devagarinho, aparecia sempre uns a engraxar-lhe, a dar palmas nas coisas. Outros, era sincero, ele chegava, toda a gente vinha ao encontro dele, não por nenhuma reverência de doutorice, mas porque era uma figura querida do nosso povo. Não é? E depois, mais ou menos ali onde está aquela toalha vermelha, a Palmira punha à mesa. Ele disse, ele está quase a chegar, não havia telemóveis, ele está quase a chegar. Portanto, o Lausanne, no fundo, era... Houve ali uns anos que não vinha padre. Não vinha padre. Só mais tarde é que o Careca começou... Quando o Careca se casou, com 70 e muitos anos, é que a Dona Noémia é que passou a vir padre, para Alberto. É verdade. E chegava ali, o padre era o Lausanne. Epá, isto é mesmo assim, desculpem, não estou a dizer isto, era a figura tutelar da festa, respeitada e pronto, que congregadora, não é? E, sem um homem modesto, sabia que tinha o seu valor, mas que não renegava as suas origens e a sua gente. Hã? Eu digo-vos, modestamente aprendi muito com ele. Desculpem. Todos nós, todos nós. Bem, então cabe-me agora a mim a vez, com muito gosto. Devo dizer que é para mim uma grande, grande, grande honra estar aqui. Fui convidada pela nossa querida Celeste para, na verdade, a Celeste encomendou-me um poema. E depois encomendou-me o resto. Para falar em nome da Liga de Amigos do Museu Etnográfico Dr. Lausanne Henriques. Realmente o Casimiro acabou de dizer verdades absolutamente indesmentíveis, toda a gente sabe. Lausanne Henriques era o patrono da cultura serrana, era essa figura tutelar, apetece-me dizer, é essa figura tutelar, é realmente um exemplo máximo de lausaneidade, de amor ao que é autêntico e puro e genuíno e povo e popular e sacratissimamente popular. Portanto, realmente, o Lausanne Henriques nunca faltaria aqui. Era presença assídua aqui, de alma e coração. E por isso é para mim, do fundo do coração, uma subida honra estar aqui em nome do Museu Lausanne Henriques, da Liga de Amigos do Museu Lausanne Henriques. Quero cumprimentar os queridos oradores da manhã, Marçal e a querida Rita, ainda está por aqui os ecos, a Cooperativa Arte Via, a Cooperativa Trevim, a Associação São Lourenço, a quem dou os parabéns e desejo o maior sucesso na defesa desta genuinidade, desta autenticidade, que é a cultura serrana e que é esta maravilha que, numa época em que se fala tanto de saúde mental, o equilíbrio que nós aqui vivemos, esta harmonia, este cheiro, este contacto com a terra, esta confraternização, são seguramente grandes alavancas, grandes ajudas para a saúde mental. E quero recordar os extraordinários silveirenses, nascidos e criados aqui, ali embaixo, na sua diáspora para o mundo, para Lisboa, para os Brasis, como o nosso querido Carequinha, para os Estados Unidos, famílias como os Marcos, como foi referido, como os Farelos, os Filhosos. filhosos,
a família Luís, a família Joaquim, a família Novo, a família Ferreira e tantas outras famílias que direta ou indiretamente estão associadas a estas e que estão aqui todas hoje no nosso carinho, na nossa recordação, na nossa memória. E deixem-me dizer-vos uma convicção minha. Eu acho que há de haver aqui alguns, não sei bem onde, um rasgão do tempo, um rasgão do espaço. Porque se nós fecharmos os olhos, nem é preciso, mas se nós fecharmos os olhos funciona melhor. Nós vemos esses rostos sorridentes, nós ouvimos o estrelejar dos foguetes, nós ouvimos as palavras deles, nós até sentimos o abraço caloroso do Lausanne também. Um abraço de liberdade, um abraço de paz, um abraço, como disse o Casimiro, abraçava toda a gente, com quem ele empatizava imediatamente, porque achava que ali, detrás daquele rosto, estava uma alma serrana. Mesmo que não fosse serrana, era serrana de coração. E esta fonte, sempre a acompanhar. Não seria esta. Eu estava convencida que era esta, porque eu há muitas décadas também cá vi e bebi água, pensava que era nesta fonte, é uma que está ali abaixo. Mas o manancial da água é a mesma. E soube ontem, esta madrugada, que houve alguém que sabotou ou que tentou sabotar. Impossível sabotar uma força cósmica, um elemento da natureza. Um grande bem-aja a todas as pessoas que conseguiram trazer de novo à sua casa esta água extraordinária, que a conseguiram fazer correr de novo. E o tal poema que foi... Não é para acabar. Não é para acabar. É verdade. Esta maravilha desta fonte. E o tal poema que a nossa querida Celeste me pediu é muito simples, mas é profundamente sentido. A fonte de São Lourenço. Linda melodia em ternura, cantando o passado e o presente em eloquente eternidade, construída a cada momento. Doce canto sem idade, em beijos de frescura, viva e pura, que perdura no tempo. Rumo a um futuro infinito, cantando tantas histórias, livre e simples. A bica é o seu grito em harmonia e pureza. Todo o passado ecoa aqui em memórias, no cristal líquido da sua leveza, na alma da fonte, em amor e simplicidade, na bica de estrelas que são vida e saudade. A fonte de São Lourenço. Uma fonte é realmente uma promessa de vida. É vida em si e sobrevivência. Impossível não vir à fonte. A esta ou à outra. Ou a qualquer córrego de água onde fosse possível apanhar a água que era a vida de todos os dias. E por isso uma fonte é sempre um lugar de convívio, de partilha, de amizade, de amor, de esperança, de novidades, de notícias, de laços, de afetos, de cumplicidade, sim, de companheirismo.
Os vizinhos encontravam-se junto à fonte, ombreavam-se nas suas dificuldades, ajudavam-se uns aos outros, de coração puro. Ajudavam-se nas suas dificuldades. E tantas dificuldades por aqui. Dificuldades empedernidas como este fraguedo. Silveira. Até o nome fala das dificuldades. Silveira, de certo pelos tufos de silvas, pelos silveiredos que aí havia. Ai, as mãos dessa gente que foi capaz de fazer florir as silvas em pão, de fazer florir as silvas em mel. Pão para os filhos, para a família. Mel seguramente muito menos doce que o mel daquelas almas. Daquele amor capaz de enfrentar desafios e de os vencer e sobreviver. E então, esta fonte, aqui e ali, a correr, em cumplicidade, a ajudá-los de alguma forma, com São Lourenço também, nesta proteção, nesta cumplicidade sagrada. E aqueles pés descalços, que nem as silvas, nem os tojos respeitavam sempre, respeitavam só às vezes, mas que esta água lavava, curava, ungia de uma santidade terrena, uma santidade de que só é capaz quem é povo, quem sabe o que a vida custa, quem trata as dificuldades por tudo. Todos eles sabiam isso. Tantas vezes esta água ajudou num golo ao outro, a matar a fome, a enganar a fome. Tantas vezes, seguramente. E as mulheres da Silveira, como a tia Anica da Silveira, tem nome de feiticeira, as mulheres feiticeiras, naquilo que as feiticeiras têm de mais divinamente superior, capazes de esticar a economia doméstica para dar pão aos filhos e à família. Formidáveis, de facto, todos eles. Exemplos, heróis, tantos heróis. As mulheres que foram capazes de criar outras mulheres e outros homens tão importantes numa diáspora de tanto sucesso que até foram capazes de dar o primeiro emprego ao atual presidente do Brasil. Aqui da Silveira, aqui deste arvoredo, aqui desta harmonia, saiu quem deu o primeiro emprego ao Lula da Silva. Extraordinário. Exemplar. Resistência anímica que nos torna orgulhosos de sermos lausanenses, de sermos também silveirenses. Por isso, esta fonte está aqui a recordar também todas essas histórias. Fonte de laços, como eu dizia, fonte de ternura, fonte de pureza, fonte cuja bica canta tantas histórias, tantas memórias, e é vida e saudade e amor. Bem ao nível do grande patrono de todas estas festas, que é a Lousanha Henriques. Muito obrigada por estes momentos de partilha da fonte e da sua cultura, de confraternização,
de amizade. Eu queria também, só muito brevemente, partilhar convosco as minhas próprias memórias aqui da festa, quando eu, há 60 e tantos anos, aqui vim com os meus pais, a pé, já se vê, pela Barraca Preta. A minha mãe com um cesto à cabeça, e eu mais a minha amiga de todas as ocasiões de então, que era a Aldina, filha do falecido Artur Pintor. Andávamos aqui a ver onde é que os foguetes caíam para irmos apanhar as canas por essas charamusgas fora, e era um troféu extraordinário, sentir a cana na mão, ainda as sinto na mão, fininhas, e o cheiro a polvorar vida lá nos cartuchos. E é seguramente esse rasgão do tempo e do espaço que nos torna depois o saxofone virtuoso do Artur Pintor, que encantava de ouvir, ou o meu pai também, que cantava a Papanata foi degradada, ou a nossa querida Júlia do Franco, recentemente partida, mas sempre na memória do nosso coração, e aquela concertina virtuosíssima do Sr. Aires. Aqui seguramente o São Lourenço ainda se lembra e tem saudades desses cantos, desses momentos maravilhosos, que são realmente, e a fonte também, não já esta, mas aquela, ainda canta também essas memórias. Muito obrigada por me terem ouvido, e queria só dizer o seguinte: vamos partilhar aqui uma merendinha. E eu trago também uma merenda de sementeiras, das autênticas, daquelas que também estas pessoas aqui partilhavam quando iam às leiras levar a merenda para os trabalhadores, com uma sardinita frita com molho de escabeche, porque iam à Lausanne, fritavam e depois punham o molho de escabeche para ela durar mais tempo. Ou os ovitos lá das galinhas, dificilmente, com chouriço caseiro, o porquito dava sempre aquela ajuda, não era caseiro? E um bolinho de chafé, aquele chafé que eles faziam também, deixavam ferver e referver e ferver e referver para ficar mais forte, porque ele era de mistura, e depois punham uma brasa para assentar a boca. Vamos todos partilhar nesta cultura silveirense, serrana, de alma e coração, com a bênção desta fonte, desta água e de Los Henriques também, de da cultura serrana. Muito obrigada.